Deus maravilhoso, poderoso e santo. Vem Espírito Santo de Deus, com a sua graça, abençoando a sua vida, Senhor. Você maravilhoso, seu coração, onde reunidos nós estamos para ouvir a tua voz. Caminhamos aqui, Senhor, para ouvir. Pai, o que queremos ouvir para levantar o nosso ego não, Senhor. Nós viemos aqui para ouvir o que o Senhor tem nos dizer. Pai, podemos, Senhor, os nossos ouvidos. Senhor, recebeu bom para ouvir a tua voz. E o nosso coração, Senhor, que fogo, Senhor, para atender a tua vida, portanto, Senhor, usa o teu filho, ousadia, com autoridade, Senhor, Espírito Santo, não permita que nada, Senhor, roube a tua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus, em nome, aleluia. Oh, louvado seja Deus. Santo Deus. Aleluia. Deus seja bem. Amém. 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 Deus seja louvado. Poder se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, eu quero louvar a Deus pela vida de cada amado irmão dessa igreja. Dizer que eu tenho um carinho por Aleluia. cada irmão aqui. Eu me sinto muito à vontade nesse lugar Aleluia. de adoração, nessa casa de adoração. Mas esse lugar aqui, o altar, irmãos, me faz tremer um pouco as pernas. Vocês me perdoem se eu mexer um pouco as pernas de um lado para o outro, é porque minhas pernas elas tremem um pouquinho. É uma responsabilidade imensa ministrar a palavra do Senhor. É, uma Deus. responsabilidade. A gente tem que ter em nossa mente que a palavra de Deus, o verbo vivo, né? A Amém. palavra que nos traz luz para a nossa vida, que traz uma bússola para a nossa caminhada, ela é uma palavra poderosa. Aleluia. Na verdade, nós somos muito pequenos para entender quão grande é o mistério da palavra. Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque Ele é quem faz toda a obra. Amém. E nós temos que ser dependentes da vida dele. Quero Aleluia. agradecer a Deus pela vida dos pastores, pelo Espírito Carlos, Aleluia. pelo convite. Essa pandemia afastou tanta gente, né, meus irmãos? São momentos a qual o mundo está passando que tem feito a gente refletir, tem feito com que a gente procurar dar valor mais nas coisas que são eternas e pouco se ligar para as coisas que são passageiras. E também crer na mensagem que ele deixou, né? Que ele falou para não termos, que isso tudo faz parte do plano dele. Aleluia. Eu creio que todas as coisas estão debaixo da autoridade dele e nada escapa das mãos dele. Nada escapa. Deus está no controle de todas as situações. Glória a Deus. E nós, como servos de Deus, nós temos que procurar estar no centro da vontade dele, fazendo a vontade dele. Irmãos, já acabo da pastora Vânia, dos irmãos, nós temos um carinho enorme por todos os irmãos. A pastora Roseli, as irmãs sempre perguntam, eu falei, irmãos, assim que a gente voltar às ativas, a gente vai estar convidando o Espírito Carlos, a pastora Roseli, para estar ministrando a palavra. Tem uma palavra, irmãos, que a pastora Roseli ministrou para a nossa igreja, foi tão libertador, foi algo tão libertador, porque a palavra tem que fazer com que você fique pensativo, refletindo naquilo que você pode melhorar, que é um tempo de qualidade com Deus. Aleluia. Você lembra desse Glória a Deus. Só que a igreja não esquece, porque não é só um tempo com Deus, você tem que ter um tempo de qualidade com Deus. Amém. Um tempo ao qual você reserva para Ele para ter uma qualidade espiritual. E isso exige de você um tempo, não é qualquer tempo, é um tempo de qualidade. Amém. Irmãos, eu gostaria de Glória a Deus. agradecer a Deus, né, mais uma vez pela sua oportunidade, e vamos desfrutar um pouco da mensagem a qual Deus colocou no coração. Glória a Da Deus. administração da igreja. Irmãos, o tema é cultivando a comunhão com o Espírito Santo. Amém. O tema está
está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 13, no versículo número 13. Possa ser que a sua esteja no versículo 14, mas depende da atualização da sua espada aí. Mas a maioria é 13, mas possa ser que esses são os versículos que você possa achar no versículo 14 também, mas não tem problema, irmãos. 2 Coríntios capítulo 13, no versículo 13. Foi nos dado também um outro versículo que está em João capítulo 1, versículo 1 ao 4. Amém. Mas eu vou Aleluia. focar naquilo que Deus tem falado. Quando Ele me ligou, nós estávamos justamente estudando o tema da Trindade. Nós estamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu falei para ele: olha, se tiver um tema qual possa descrever, né? Ele falou assim: tem um do Espírito Santo. Opa, eu vou. Esse é meu. Amém. Cheguei primeiro. Porque estava tão ardente no nosso coração, irmãos, a respeito da ministração acerca do Espírito Santo. E eu gostaria de desfrutar um pouco do que Deus tem falado conosco na nossa casa de oração. Que Deus tem falado conosco. Nós vemos quanto que o Espírito Santo é importante nas nossas vidas. A palavra de Deus lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo também número 13, esse texto é conhecido como uma bênção apostólica. Eu não sei você, irmãos, mas geralmente as pessoas, quando chegam no final do culto, às vezes não dão muita ênfase para a bênção apostólica. Mas a bênção apostólica, ela tem um poder abençoador muito forte. Porque olha a mensagem disso, quando Paulo vai descrever a carta, o término da carta, quando a pastora vai dar a bênção apostólica, olha o que é dito nessa mensagem. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês todos. Amém. Você tem? Nós não temos às vezes uma sensibilidade, às vezes acaba passando batido, mas nós não percebemos o tamanho da profundidade no qual é ministrada a palavra. Olha, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que foi descrito aqui, tudo é por amor, irmãos. A base da administração da igreja, a base da nossa criação, o amor é o fundamento de tudo. O amor é a base. Aleluia. Se não existe amor, nada do que a gente está vendo haveria. E tudo isso que está se acontecendo, tudo que tem se prolongado nas nossas vidas, os dos nossos filhos, é tudo fruto do amor de Deus para nossas vidas. Vocês creem? Amém. Amém. E a comunhão do Espírito Santo. Irmãos, Aleluia, Jesus. Deus me deu um texto para enfatizar essa ministração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Aleluia. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. No capítulo número 12, nós vamos escutar um pouco da palavra do Senhor. Eu espero que Deus venha confirmar no seu coração. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo número 12, o versículo é o 25 até o 32, amém? Amém. Amém. Diz a palavra do Senhor dessa forma. Mateus capítulo 12, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsar a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem
os expulsam então os vossos filhos, porquanto eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens, sem primeiro não meditar, ou amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem é comigo não ajunta e espalha. Porquanto eu vos digo, todo pecado é blasfêmia, será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado, mas qualquer um que contra o Espírito Santo falar, não será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Amém? Amém. Deus seja louvado. Amados, Glória a Deus. para nós entendermos um pouco a respeito de nós como temos uma comunhão com o Espírito Santo, nós temos que entender a grandeza dele, entender a função dele e o tempo dele. Quando nós vamos para a história, nós vemos lá no Gênesis capítulo 3, quando Deus vai, no capítulo número 1, quando Deus está formando o homem, ele vai falar algo muito interessante, que diz que façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, e isso nos remete a pensarmos que ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho. É verdade. Eles estavam com mais seres, vidas. Ele não estava sozinho. E isso remete a nós a pensarmos. Quando nós vemos que qualquer algo relacionado ao Espírito Santo, nós começamos a refletir e pensar. Por exemplo, um homem por si só, ele não consegue fazer coisas boas. Nós somos, por herança de pecado, nós somos pecaminosos, nós somos uma raça de víbora. A Bíblia fala que se nós fizermos tudo o que a Escritura manda, ainda nós não passamos de servos inúteis. Por que eu falo isso, irmãos? Nós temos que entender quem nós somos e quem Deus é, para nós podermos desfrutarmos dessa comunhão com o Espírito Santo. Aleluia! Para desfrutar desse Deus se relacionando com a humanidade novamente, nós temos que compreender alguns textos que a Bíblia diz. E nesse texto ao qual Jesus está num debate, Jesus ele acaba de curar um homem que tinha uma mão mirrada, e depois ele opera um milagre na cura de um cego. Então os fariseus começam um impasse com Jesus acerca do que Jesus tinha feito, ao ponto de que, falando que Jesus estava expulsando aquele demônio no nome de outro demônio. E o interessante é que na cultura judaica, nos estudos judaicos, Beelzebub, em algumas outras traduções da Beelzebub, conta-se o histórico judaico que esse Beelzebub eram dois demônios que brigaram e foram lançados no abismo. E no abismo eles se uniram e subiram com a união de Beelzebub com Zebub. Então Beelzebub. Então eles vão comparar Jesus com um dos príncipes dos demônios, né? Então Deus, vão comparar Jesus. Então Jesus ele vai falar assim que todo reino dividido ele não tem como prosperar. Se ele estava expulsando outro demônio na categoria de demônio, então logo não fazia sentido, seria mentiroso. Mas se ele estava expulsando aquele demônio no nome de Jesus, ele vai dizer uma coisa que é muito interessante: o reino de Deus já é chegado. Amém. Aleluia!
Por quê? Porque o fato dele expulsar o demônio significa que ele tem uma autoridade maior que qualquer potestade. Aleluia. Então é chegado o reino de Deus. Amém. E a partir daí, então, Jesus vai começar a dialogar com aqueles homens. E ele vai falar assim, ó, no versículo 31. Portanto, vos digo, todo pecado é blasfêmia. Será perdoado aos homens. Algumas Bíblias vai dizer assim, ó, todo pecado, toda blasfêmia contra o Filho do Homem será perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Aleluia. Interessante que Jesus fala que a blasfêmia contra ele seria perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada. Jesus ele está dizendo dessa forma: qualquer atribuição do reino, do poder que é chegado, foi titulado por diabo, não será perdoado, porque isso é blasfêmia. É atribuir a alguém aquilo que ele não fez. Só Deus tem poder para salvar. Amém. Aleluia. Aleluia. Só Deus tem poder para salvar. Amém. Para libertar. Aleluia. Só Jesus, através do Espírito Santo, tem poder para operar na minha igreja. Se estamos aqui, se estamos ministrando a palavra, é porque o Espírito Santo está influenciando você, está influenciando você. Porque nós estamos debaixo da autoridade espiritual, nós estamos debaixo da autoridade daquele que reina. Por isso o reino já é chegado. Então, quando Jesus ele vai dizer que toda pecado é blasfêmia, será perdoado contra o Filho do Homem, mas o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. Não existe outro pecado que não seja perdoado. Homicídio, roubo, engano, suicídio, traição. Só existe um pecado que é descrito que não é perdoado. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Verdade. Nós temos que entender essa intimidade com o Espírito para podermos cultivar essa essência em nós. Quando Jesus ele diz dessa forma, nós vamos aprender algo a respeito do Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo é a última instância de Deus para salvar o homem. É a cartada final. E os versículos a qual nós vamos escrever vai demonstrar isso. Eu espero que a partir dessa noite você tenha um relacionamento com mais frequência, com mais fervor do Espírito. Porque isso depende a mim e a sua vida. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a vossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo número 14. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus bendito. João 14, no versículo 16 e o 18. Aleluia. Deus seja louvado. Maravilhoso. A Aleluia. palavra de Deus vai descrever dessa forma: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fiquem convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Glória a Deus. Aleluias. Nós não estamos órfãos. É verdade. Deus não nos abandonou. Glória A a palavra Deus. descreve que Deus intercede por nós nessa oração. No capítulo 14 de João até o 17, nós vemos uma intercessão de Jesus por nossas vidas. E nessa oração que é tão importante para nossas vidas, Ele nos garante que Ele enviaria um outro, um paráclito, um intercessor, que ia ajudar nós, não só nós,
a compreender os desígnios da palavra, mas também ia fazer algo mais nas nossas vidas. E isso, irmãos, é de extrema importância para as nossas vidas, ter essa comunhão com o Espírito. Aleluia. Porque a palavra descreve que Ele estará conosco para sempre. Aleluia. O mundo não pode ver, o mundo não conhece, mas nós, pela misericórdia e pela graça, conhecemos. Meus amados, quando nós vamos para os versículos 25 e 26, Jesus vai descrever, vai continuar falando para os seus discípulos nessa oração, e Ele vai dizer assim no versículo 25 do mesmo capítulo 14: tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que coisa, irmãos. Glória a Deus. Olha que tremendo. Olha a obra do Pai em nossas vidas. Para nós entrarmos dentro desse contexto, nós precisamos ir lá no Gênesis. Nós precisamos entender o que foi perdido durante a prática do pecado. O pecado trouxe consequências. O salário do pecado é a morte. Adão, antes do pecado, ele não passaria pela morte. O castigo ou a consequência do pecado não foi só a morte, mas foi a separação de Deus com o homem. Na viração do dia, quando Deus criou o homem, Deus se comunicava com o homem na viração do dia. Irmãos, nós temos que ansiar por isso novamente. Quando às vezes eu estou em casa, eu começo a pensar, como deve ser lindo conversar com Jesus. Como deve ser maravilhoso poder conversar com o nosso Criador novamente. E nós vemos algumas instâncias a qual vai descrevendo como Deus não abandonou o homem. Assim que quando o homem pecou, ele matou um novilho como sacrifício para cobrir o pecado de Adão. E depois nós vimos por várias dissertações, nós passamos pela lei, pela dissertação, pelo conhecimento, pela ligação com Abraão. E nós vemos, irmãos, que os profetas, os reis, os juízes, os sacerdotes, eles ansiavam por algo a mais, pela promessa que foi dita lá no Gênesis, que um dia o pecado ia ser acabado, e que tudo novo ia ser feito. E quando nós vemos que essa comunhão foi perdida, eu quero usar aqui um texto que o nosso evangelista Márcio sempre ministra muito dos nossos corações na nossa congregação, que é o véu. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele rasgou de cima a baixo, e nós bem sabemos que só quem tinha acesso ao Santo dos Santos era o sumo sacerdote, que tinha que se purificar durante 7 dias, longe da congregação, para entrar no Santo dos Santos. Tinha que se preparar para ter um encontro com Deus, e esse véu se rasgou de cima a baixo. E muitas pessoas acham que é para você ter acesso a Deus. Irmão, nós não temos essa capacidade. Eu acabei de falar, nós só fazemos fazer coisas ruins. Deus amou o homem, Ele amou, Ele rasgou o véu para quê? Para que Ele habitasse com o homem para sempre através do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou que a oração seria o quê? Do Espírito que estivesse conosco para sempre. Para sempre. Para sempre. O Espírito Santo de Deus está conosco. Aleluia. E isso, irmãos, é uma obra de Deus.
O próprio Deus, irmãos, Ele escolheu habitar novamente com a humanidade. Está conosco, louvado seja o Senhor. Eu não consigo, irmãos, às vezes, para parar para pensar nisso. Tanto amor é esse, quão grande amor é esse. Nós somos pecadores, somos falhos, somos errôneos, estamos sempre fazendo o que não agrada a Deus. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, derramou um amor tão grande, manifesto no Espírito Santo dele, que decidiu habitar conosco. Amém. Glória a Deus. Que amor é esse? Aleluia. E não só isso, o Espírito Santo ele nos auxilia nas nossas fraquezas. Ele nos ensina a orar porque nós não sabemos o que podemos fazer. Verdade. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele conduz os nossos pés, Ele nos orienta. O Espírito Santo é tudo para nós. Amém. E por muitas vezes ele é esquecido. Ele é colocado de lado como se fosse só o Espírito Santo que desceu no dia de Pentecoste. Mas quando nós olhamos para os textos bíblicos, também ele se mostra desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento. E Jesus vai enfatizar sobre ele algo muito tremendo. Que toda blasfêmia contra Jesus seria perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada. Porque grande é o mistério, grande é o poder derramado de Deus. Porque é muito grandioso isso, irmãos. Você escolher alguém para salvar e selar ele com o Espírito da promessa. Glória a Deus. E Deus, como é bom e maravilhoso, Deus demonstra através da palavra dele alguns atos que o Espírito Santo fez. Eu costumo dizer que o livro de Atos dos Apóstolos é Atos do Espírito Santo. São os atos do Espírito Santo. Eu teria vários textos para enfatizar, mas eu gostaria de enfatizar um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 2. Aleluia. Que é o versículo 47. Eu poderia ler o 44. Glória a Deus. O 42. Aleluia. E louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Algumas opiniões vão falar, e o Espírito Santo acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Aleluia. Olha que obra, irmãos. Quando o Espírito Santo, irmãos, selou aqueles homens de Deus, ou seja, quando o Espírito Santo de Deus morou no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo fez morada na vida de Pedro, de João, de Tiago, de Filipe, de Mateus, dos apóstolos, daqueles homens que estavam naquela casa, algo diferente aconteceu. Algo diferente aconteceu. E nós, irmãos, pela misericórdia e pela graça, estamos aqui hoje, nessa noite. Estamos aqui para louvar e agradecer a Glória a Deus. E Deus, que é rico em misericórdia, Ele manda a palavra dele para nos orientação. Amém. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Mas Ele não é menor nem maior. Ele é Deus nessa instância para nós. E nos últimos dias, irmãos, o Espírito Santo, o selo da promessa, ele é de extrema importância para nós. Nós temos que cultivar uma comunhão, dar para ele o valor devido. Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. Amém. Ele é Deus conosco. Aleluia. O Espírito Santo é Deus conosco. É Deus nos conduzindo, irmãos. É Deus nos orientando. É Deus mostrando como nós devemos retratar com Ele. O Espírito Santo da promessa. Ele é amor derramado dentro de nós. Sabe o que eu acho lindo, irmãos? Tem um texto em Mateus capítulo 22, versículo 36 e 34. Gostaria de ler mais esse texto aqui em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 22, 36
ao 40. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus grande, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, o grande mandamento. Vou ler do 36 até o 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Durante muitos anos, irmão, eu fiquei perguntando por que Deus não fala que os mandamentos são iguais e são semelhantes. Você já parou para pensar por que Deus falou que os mandamentos não são iguais, eles são semelhantes? Nós só conseguimos amar a Deus pelo Espírito. E nós só conseguimos amar a um ao outro pelo Espírito em nós. É uma dependência um do outro. O primeiro mandamento é quando você tem Deus no seu coração, quando o Espírito Santo acampa dentro de você, quando o Espírito Santo rege a sua vida, você consegue, através do Espírito, operar coisas boas. Amar o teu próximo. Ninguém insano, irmãos, humanidade consegue amar o próximo. Pode dizer que ama o próximo, mas sem a ajuda do Espírito Santo, e na primeira oportunidade nós faremos o que a nossa carne naturalmente faz. Nós vemos a guerra? Estamos vendo essa guerra? A Ucrânia e a Rússia falam a mesma língua. Eram países parecidos. Possa ser que nós vemos, não, você pode falar, não, mas eles têm guerra, eles vivem em guerra. Mas a primeira atitude de um homem carnal não é amar. Sabe o que eu estou dizendo? Se você, meus irmãos, a gente não dá tanta importância para o Espírito Santo. Mas saiba, você só vai conseguir dar frutos bons, você só vai conseguir fazer o que é bom, você só vai conseguir fazer a obra de Deus se você tiver o Espírito Santo contigo. Aleluia! Porque senão você pode dizer que ama a Deus, mas o segundo, às vezes você não vai conseguir cumprir, porque você pode falar que ama a Deus sobre todas as coisas. Mas para você amar o seu próximo, você vai ter que ter Deus com você para amar o seu próximo. Sabe, para perdoar, liberar aquela mágoa, irmãos, que tanto te cerca, te trava a sua vida, você só vai conseguir perdoar, amar pelo poder do Espírito Santo. Sabe aquela vingança que você tanto anseia em fazer? Por muitas das vezes, você só vai deixar de querer fazer através do Espírito Santo que você quer dominando as suas ações. Não pense que Deus enviou o Espírito Santo dele somente para a tua coisa, mas é para conduzir a sua vida. E é por isso que você está aqui nessa noite, para aprender junto comigo, de levar uma vida de comunhão, de ligar a sua vida com o Espírito Santo, porque disso depende a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Deus é grande. Nós temos que ter totalmente dependência de Deus através do Espírito Santo. Amém. Jesus não vai voltar e morrer na cruz do madeiro novamente. Ele já se falou, está consumada a obra dele na cruz. Mas a obra do Espírito está sendo feita em nossas vidas. O texto diz bem claro que Ele é o Paráclito, Ele é o Consolador, para nos deixar órfãos. Você não está sozinho. Deus nunca desamparou os filhos dele, irmão. Deus nunca desamparou os filhos dele. Deus nunca desamparou o filho dele. Isso é obra do Espírito. Se você quer aprender a cultivar uma vida com o Espírito Santo, eu convido a você a fazer tudo que você pode, se esforçar para que você tenha esse comunhão com o Espírito Santo. Quando nós vemos lá em Efésios capítulo 4, glórias a ti, Senhor. Santo Deus bendito. Efésios capítulo 4, o versículo é o 30. Deus maravilhoso.
Olha que texto tremendo, irmãos. Aleluia. Eu não sei o quanto você tem de comunhão com Deus através do Espírito Santo. Eu não sei o quanto você tem chamado Jesus de amigo através do Espírito Santo. Eu não sei o quanto você tem clamado ao Espírito Santo, rege a minha vida. Amém, Senhor. Mas eu vou dizer algo para você através da palavra do Senhor. Olha aqui. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Aleluia. Vou ler novamente. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e todas as malícias sejam tiradas de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Olha que texto maravilhoso, fantástico. Nós vemos, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele opera em nossa vida, irmãos, tanto agir e executar. Aleluia. Deus é quem faz com que nós sejamos pessoas melhores. Amém. Deus em nós faz com que nós possamos matar a nossa carne e poder usufruir dos frutos do Espírito Santo. Aleluia. Por isso eu não sei o quanto você tem cultivado essa comunhão com o Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você, através dessas escrituras, desses textos, que a Bíblia descreve que nós temos que ter essa comunhão com Deus. Nós temos que ter essa intimidade, essa relação com o Espírito Santo. Porque olha o que diz em Efésios capítulo 1. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. No versículo número 13 e o 14. Deus tu és bom. Olha que palavra tremenda, irmãos. Em quem também vós estáis, depois de ouvires a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Para louvor da sua glória. Aleluia. Olha que coisa tremenda, irmãos. Ó. Depois que nós ouvimos a palavra de Deus, ela gera em nós fé, e o evangelho da salvação, ele penetra em nós. Nós cremos nessa mensagem. Depois de crermos que Jesus, ele é o Salvador da terra, nós somos selados com o Espírito Santo. E depois de sermos selados com esse selo, ele vira um selo de promessa. E depois que somos selados com esse selo de promessa, ele passa a ser um penhor. E depois que passa a ser apenhorado, ele fala que nós somos herança. E a herança se torna o poder de redenção, de possessão de Deus para a glória de Jesus Cristo. Aleluia! Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Que o Espírito Santo é o Espírito da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia. Eu tenho a marca da promessa. A marca da promessa é o Espírito Santo. A Bíblia nos garante que ele é o penhor. Quantos aqui, irmãos, eu já trabalhei em comércio muitos anos e nós trabalhamos com nota promissória. E era penhor. Quando nós íamos no cartório era sistema de pagamento, sistema de penhor. Por quê? Porque você assinava um termo dizendo que tal data você ia pagar aquele preço e depois você resgatava aquela nota. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o penhor da promessa, a qual já está pago. Você é selado e não é selado por qualquer selo, não. Você é selado e remida pelo sangue do Cordeiro através da sacrifício de Deus, pelo selo da promessa em Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Nós somos salvos pelo poder do Espírito Santo em nós. Ele conduz as nossas vidas. Então, irmão, nós precisamos ter uma vida de cultivo com o Espírito Santo, de comunhão.
Nós temos que lutar para que o Espírito Santo não venha se estresser com nossas ações. Nós temos que santificar para agradar o nosso Deus e para que o Espírito Santo não se entristeça de nós. Amém. Não podemos viver uma vida de libertinagem, irmãos. Não podemos viver uma vida de pecado. Nós temos que lutar contra o pecado, nós temos que fazer a vontade do Espírito, porque a Bíblia nos garante que o Espírito milita contra a carne. Nós temos que alimentar o Espírito de Deus em nós, nós temos que fazer esforço, lutarmos para que o Espírito Santo de Deus haja lugar em nós. Amém. Aleluia. Porque se dessa forma, nós vamos sair dizendo que somos crentes e vivendo uma vida qualquer. O Espírito Santo não toma ações nas nossas vidas. Nós tomamos ações como nós queremos, fazemos como bem entendemos. Vamos comprar um carro, não oramos mais o Senhor. Vamos comprar a casa, não ora mais o Senhor. Vai casar, vai fazer planos com a família, não ora mais o Senhor. Essas coisas assim que eu acredito que são fúteis, irmãos. Vão fazer um projeto, vão lançar promessas, vão fazer propósito com Deus, não ora o Senhor. Não pede ajuda do Espírito Santo, não espera a resposta dele. E Deus, irmãos, Ele não se agrada disso, Ele orienta nós na palavra que o Espírito Santo é o paráclito, é o consolador, é o que nos liga com Deus, é a comunhão com Deus. Nós temos comunhão com Deus através do Espírito Santo, é um ligamento. Aleluia. Então, irmãos, eu quero que você nessa noite, em nome de Jesus, que você possa usufruir dessas palavras. Glória a Deus. E que essas palavras possam gerar vida em você. Aleluia. Que você possa sair da porta dessa igreja pensando no que você pode fazer para você melhorar o seu relacionamento com o Espírito Santo. Porque ele se entristece, a Bíblia diz. Ele se entristece. Ele não mora em tempos pecaminosos. Então nós temos que se abster do pecado, lutar, se santificar, viver a vida de santificação, para que Deus seja louvado e o nome dele engrandecido. Glória a Deus. Jesus, irmãos, na oração intercessória dele por nós, ele orou para que o Espírito Paráclito, o Consolador, tivesse conosco para Sempre. você selado pelo Espírito Santo. Aleluia. Eu creio, Jesus. Aleluia. Erga sua mão, você que crê, erga sua mão. Diga comigo assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pelo teu Espírito enviado. Teu Espírito enviado. Porque tu és fiel. Porque tu és fiel. Cumpriu a tua palavra. Cumpriu a tua palavra. Nos ajudeis, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Irmãos, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Amém. Esse é um dos temas que nós estamos estudando lá na igreja. E nós estávamos falando justamente a respeito disso. Como Deus ele se manifesta no Antigo Testamento. Cada livro, cada carta, cada texto é uma manifesta presença de Jesus no Antigo Testamento. Amém. Aleluia. E cada texto vai ser manifesto do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Não é só na criação. Quando João, em Mateus capítulo 3,16, vai falar que quando Jesus foi batizado, João Batista batiza Jesus para o cumprimento da palavra. A Bíblia fala que o céu se abriu, uma voz entoou: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E houve como uma semelhança de uma pomba, e pousou-se Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Saiba que esse Espírito Santo poderoso, que tem poder para te salvar, ele é promessa para mim que eu sou digno. E nós não somos dignos, irmãos. Ele escolheu nos amar de uma forma gloriosa e derramar esse Espírito sobre nossas vidas. Por isso esforçamos em fazer e cultivar. O tema é cultivar o novo Espírito Santo. Então, através dessas mensagens, que você possa ter uma nova mente a respeito do Espírito Santo. Que você possa lutar para não pecar, para nos agradar a Ele. Aleluia. Que você possa pedir orientação para aquilo que você quer fazer. Não
sai fazendo de qualquer forma, irmãos, porque de qualquer forma não vai dar certo. Mas se for segundo a orientação daquele que vive, que coordena a sua vida, vai dar certo. Amém. Irmãos, eu quero louvar a Deus pela amada igreja. Glória a Deus. Que teve a paciência de ouvir. Eu quero dizer para os irmãos, que ardia no meu coração começar essa mensagem. Amém. Glória a Eu Deus. falei para o presbítero Carlos, eu vou contar um pequeno testemunho. Eu mandei mensagem para ele e ele falou, pode falar, varão. E aí eu mandei a mensagem para ele antes de orar, né? E aí Deus falou para mim assim, não fala isso. Eu ia falar para ele, irmão, coloca outra pessoa. Eu posso ficar um irmão para ministrar a palavra, eu vou estar trabalhando, mudar a minha escala de trabalho e eu não vou poder cumprir com o meu compromisso. Antes de orar, eu orei, fui trabalhar na nota letra, achei que ia ser difícil trabalhar na nota letra. Os meninos do servo de Deus compreenderam aquilo que Deus queria fazer, não só me autorizaram, me ajudaram, mas também cooperaram para que eu estivesse aqui. Amém. Glória a Deus. É ser guiado pelo Espírito. E eu entendo que Deus, irmãos, pela misericórdia, falou comigo. E pela misericórdia Ele está falando conosco. Aleluia. Para quê? Para que nós possamos ter uma melhor comunhão com Ele. Amém. Eu não sei como você trata o Espírito Santo. Eu não sei como que você tem um relacionamento com Ele. Mas eu tenho uma certeza que Ele é o penhor da salvação. Amém. Então que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa receber essa palavra. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus.